Eu vou começar pedindo desculpas. Eu já tinha imaginado que acontece aí, porque o meu Mac é um pouco interativo. Então, é um prazer enorme aqui falar para vocês e obrigado a Camille por ter me convidado, né? Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é apresentar a vocês a ILO, né? Como é que essa escola nova de ensino superior, né? Mas a gente quer chamar de escola, né? Porque a gente acha que escola é é um ambiente melhor do que universidade, do que faculdade, etc. É uma coisa assim. Então, o título é esse, né? Eu vou explicar por quê. Uma escola para formar cientistas, mas não só. Isso é importante. Passa aí. Então, a ILO, ela nasceu a partir do CNEPEM. Se você não conhece, o CNEPEM é o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. Ele fica localizado aqui em Campinas, mas ele não tem nada a ver com a Unicamp. Ele é ele é uma organização social mantido com serviços, com contratos públicos do MCTI, que são renovados por um certo período, né? Pode passar. Então, no CNEPEM, nós temos atualmente 4 grandes laboratórios, que são laboratórios nacionais, que oferecem suas instalações para que os pesquisadores de todo o Brasil venham fazer suas pesquisas. Mas, além disso, ele tem um grupo de pesquisadores atuando no laboratório de Louis Synchrotron, que é aquele laboratório que tem o famoso acelerador Sirius, que é um acelerador de última geração, que acelera elétrons para gerar radiação eletromagnética, e com isso a gente investigar a matéria, né? Tem um laboratório de biociência, tem um laboratório de biorenováveis e tem um laboratório de nanotecnologia, todos eles chamados LN. E aí, a partir daí, do CNEPEM, então, surgiu a ILO como um projeto de seu presidente do conselho, né, como uma nova unidade do CNEPEM. Então, a ILO é uma escola que está como uma unidade do CNEPEM. Pode passar. Essa aí, para vocês conhecerem aí, a carinha de todos os alunos aí de 2023, eles são alunos, né, que entraram esse ano, e vocês vejam a carinha dele, essa foto foi na entrada, quem está no centro é o professor Alberto Faz, que é o diretor da escola. Depois eu vou falar sobre os alunos e sobre os benefícios que a escola oferece a esses alunos. Perfeito? Próximo. Então, a escola tem um único curso, que é um bacharelado em Ciência, Tecnologia e Inovação. Com característica própria, a gente gosta muito dessa frase do Karl Popper, esse epistemólogo, que diz que nós somos estudantes de problemas, não de disciplinas. Vocês vão entender, então, por que a gente gosta dessa frase. Então, qual é a ideia? Ela ofereceu uma formação interdisciplinar em ciência. Eu gosto mais do termo integração de ciências, a partir de um modelo de ensino que a gente julga que é diferenciado, que é disruptivo, é inovador e traz sempre metodologias de ensinagem ativa. Eu digo já para vocês o que é ensinagem, né? Que é o termo neologismo que eu criei para dizer o seguinte: é um processo de ensino e aprendizagem que caminha junto, né? Porque, em geral, era uma coisa dicotômica. O ensino é para o professor, a aprendizagem é para o aluno, né? Mas, como diz o Paulo Freire, dizia, né, não existe docência sem discência, ou seja, ensinar sem que o aluno aprenda não serve para nada, é ineficaz.
Então, eu digo, ensinagem o que é? É o processo de ensino-aprendizagem integrado, em que os professores e os alunos trabalham, em que cada um aprende com o outro e sempre dialoga. Próximo. Muito bem. Então, para dizer para vocês, o curso, apesar de ser dentro de uma organização social, ele já foi regulamentado pelo MEC, pelo MEC, recebeu todas as notas máximas, tanto para credenciamento como autorização de funcionamento, e ele foi pelo INEP, depois pelo SERES, e depois pelo Conselho Nacional de Educação, foi aprovado por unanimidade, e no final de 21 ele foi credenciado e autorizado o funcionamento, e a primeira turma surgiu em 2022. Aparecem algumas perguntas aí no chat. Quer que responda agora ou só no final? Pode ser só no final. Ok, passa aí. Muito bem. Então, quais são as características importantes da escola? O que a gente quer? Como a escola para formar cientista, né, a gente quer um ingresso precoce no universo da prática científica. Por quê? Porque, veja o meu caso. Né? Eu passei 4 anos no bacharelado, 2 anos no mestrado, 4 anos no doutorado, 2 anos no pós-doutorado. Eu já era velho quando comecei a trabalhar independentemente, com certa autonomia. Então, a gente quer formar o cientista. Com essa turma, a gente espera que, ao final do curso, quem quiser a carreira acadêmica vá logo para o doutorado. Certo? Então, a gente quer um doutor formado com 27 anos, no máximo 26 anos. Certo? Outra coisa que a gente oferece, através dos laboratórios aqui, e principalmente no CNEPEM, é que o aluno vivencie pesquisa avançada num grande centro. Certo? Então, para isso, ele vai realizar atividades práticas e vai desenvolver projetos nos laboratórios do CNPq. Lembra? Aqueles 4 laboratórios que eu apresentei. Próximo. Muito bem, aí os docentes, né? Só gente jovem, né? Valéria, James, Vinícius, os velhinhos aqui são só o diretor, o Fábio, e eu, né? Que sou da mesma idade dele, grande companheiro dele desde Brasília, nós formamos juntos. O professor Amauri, eu sou coordenador acadêmico, o professor Amauri é o coordenador de laboratórios e de pesquisa. Aí nós temos todos os docentes, né? Eu coordeno esses docentes, e aqui, no finalzinho, nós temos os professores, que eu diria aqui são os professores sêniores, que, de alguma maneira, eles dão uma certa, não digo credibilidade, mas eles ajudam a gente. É o professor Luiz Marques, que é um professor de História da Arte, que lida com cultura, que nós temos aqui, o professor Martins, que é de Matemática Aplicada, e o professor Hernandes, que é um professor mais titulado da área de Biologia. Próximo. Não se assuste. É assim que a gente diz. A gente não trabalha assim especificamente com tipo de disciplinas isoladas. A ILO, Escola de Ciência, ela trabalha com o quê? Linguagens de matemáticas, é a base de computação, muita matemática e muita computação. O aluno já chega aqui no primeiro semestre trabalhando com Python, né? Ele aprende logo Python e a gente usa muito o computador nas salas de aula e nos trabalhos. Nós temos a ciência de dados, que eu vou apresentar aqui, as ciências da matéria, que junta a física, a química, etc., e as ciências da vida. E, com um caráter bastante inovador, nós formamos cientistas, mas com humanidade. Nós queremos que o cidadão científico ele tenha compromissos éticos, aprendizagem cultural, ou seja um cientista que também seja um cidadão completo. Perfeito? Passa. Então, qual é o modelo de ensinagem? O modelo de ensinagem que nós criamos aqui é esse modelo aí que está
no triângulo com o centro, que eu chamo mesas e cadeiras. Né? Por que isso? Porque eu aproveitei, né, a questão de termos cadeiras e mesas para dizer o seguinte: mesas e cadeiras significa trabalho colaborativo. Os alunos sentam nas mesas e cadeiras em grupo de 4. Para quê? Para resolver problemas, para discutir ideias, para apresentar projetos, e faz sempre um trabalho cooperativo entre os alunos, com o professor sempre trabalhando com o que o Paulo Freire chamava de dialogicidade. Você tem que falar para o aluno, e você tem que ouvir do aluno. Quer dizer, a gente só sabe se o aluno aprende se ele contar para você o que ele está entendendo. Né? Então, esse é o modelo do mesa de cadeira. Agora, tem 3 vértices. Né? Nós trabalhamos com metodologias ativas, todos os professores foram formados em metodologias ativas, eu tenho até um artigo na revista do professor de física, falando nessas metodologias ativas. Nós não obrigamos nenhum professor a escolher uma metodologia ou outra, ele é autônomo, só que não pode ter ensino tradicional. Né? A aula expositiva aqui está completamente fora de propósito. Né? A gente trabalha com tecnologias, né? Vocês estão vendo essa sala aí, a sala sempre tem telas de TV, monitores, os alunos têm um clip share, que eles podem compartilhar o que está fazendo no seu computador com todas esses terminais. Né? Então, é uma aula muito interativa. Né? Então, nós usamos essas tecnologias, temos muito software. Esse computador que os alunos recebem já traz muito software, muitos áudios, muito material, porque eles trabalham na sala de aula. E tem uma avaliação que não é a avaliação da aprendizagem, mas a avaliação da aprendizagem. Por quê? Porque nós usamos muito, além da avaliação somativa, que é aquela tradicional, da nota, prova, etc., a gente usa muito a avaliação formativa ou progressiva, em que o aluno, dentro da sala de aula, ele vai sendo acompanhado por todos os problemas que ele resolve, pelas soluções que ele dá, o professor vai acompanhar. Eu, por exemplo, uso o diário de bordo, que eu acho muito legal. Todas as aulas dos problemas, o aluno vai escrevendo e eu vou olhando, tal, corrigindo, sugerindo coisas, porque o objetivo maior é que o aluno use a aprendizagem dele para se tornar autônomo, ou seja, para ele chegar a uma autoavaliação. Essa é a ideia. Esse é o modelo para a sala de aula, ou seja, para as disciplinas que a gente chama teóricas. Para as disciplinas que a gente chama as práticas, nós trabalhamos com uma metodologia que é a aprendizagem baseada em projetos. Nós não temos receita de bolos nos laboratórios, nós temos simplesmente desenvolvimento de projetos. Na maioria, sempre que possível, a gente pode fazer projetos integrados ou não, porque tem umas características muito próprias de sua disciplina. Próximo. Muito bem, então veja algumas fotos. Eu vou ilustrar, né? Não vou cansar a beleza de vocês contando como é que é, etc. Por exemplo, aí tem uma aula de álgebra linear. Certo? O professor está ali, passando, explicando, o aluno está trabalhando, conversando com um lado, trabalhando no grupo, está sendo cobrado. Olha uma aula de física. Eu fui professor durante 40 anos, nunca dei uma aula dessa. Né? Uma aula em que o aluno vai por essas mesas, por essas lousas, que são lousas móveis, ele pode conduzir essa lousa para explicar melhor ao longo da sala. Né? Então, a aula de física é isso aí, resolver problemas de física. O professor fala 10, 15 minutos, depois eles vão trabalhar. Próximo. Fenômenos da matéria. Sabe o que é fenômeno da matéria? É a velha e boa química. Né? Mas como é que o aluno aprende química no ensino médio? É lá o átomo de Bohr. O modelo de Bohr foi muito importante
do ponto de vista histórico. Mas ele está errado. Então, não adianta você ensinar para o aluno no começo coisas erradas, já ensina certo. Diagrama de Linus Pauling, ele nunca fez esse diagrama. Isso é um recurso didático, que não serve para nada, você decorar aquelas setinhas, etc. Que a ligação metálica é um mar de elétrico. Você não sabe nem o que é ligação, imagina mar de elétrico. Então, você fica metendo os alunos, fazendo um tipo de ensino que cria, né? Como diz Ausber, você cria ancoragens que você vai ter que mudar depois. Então, é ensino certo logo. Né? Então, a gente introduz, de uma maneira honesta, conceito de mecânica quântica ao longo do semestre, certo? Tem vários modelos que a gente pode introduzir. E faz um alinhamento da teoria com as aulas práticas. Por exemplo, fala do grafeno, o aluno já vai lá para o laboratório medir como é que vê o grafeno para o estudo das interações moleculares. Né? A Valéria, que é aquela jovem que eu mostrei para você, que dá essa disciplina, e eu dou a quântica. Passa aí. Por exemplo, olha, ensinagem precoce de quântica. Tem um indivíduo que eu gosto muito, um educador, psicólogo educacional, chamado Jerome Brunner. Alguém conhece? O Jerome Brunner, ele diz uma coisa muito legal. Ele diz o seguinte: a gente pode ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer faixa etária, desde que você o faça de maneira intelectualmente honesta. E ele dizia isso em 1960, eu não sei como é que nós deixamos de ensinar tantas coisas à criança esperando que ela fique maior para aprender. Então, eu pensei aqui, olha, o aluno, por que ele não pode aceder e ensinar, aprender quântica no primeiro semestre? Eu estou fazendo a campanha dos meus alunos de introduzir quântica no ensino médio, por que não no ensino universitário? Então, eu uso, por exemplo, gamificação, a aula como um ambiente de game, e vou aí introduzindo o quê? Os fenômenos quânticos, aqueles fenômenos que causam curiosidade, que despertam a atenção do aluno, e aí vou trabalhando, para o terceiro semestre, aí sim, teoria quântica, tem que aprender direitinho os princípios da quântica, etc. Pode passar. Por exemplo, aula de biologia. A aula de biologia, a gente privilegia a biologia molecular, o estudo da célula e da evolução. Né? Porque, como dizia já um biólogo, nada faz sentido sem a teoria da evolução, né? Na área de biologia. Então, a gente foca muito nisso. Né? Então, por exemplo, isso é um trabalho de fim de semestre que os alunos trabalharam com o diogene ao fenótipo. Eu chamei a atenção porque esse projeto era o seguinte, era só de cavalo. Por que o cavalo é azulão, o cavalo é mais escuro? Por que o cavalo é marrom? Por que ele tem isso? Aí os alunos ficaram tão entusiasmados que foram até os tigres. Por que tem tigre de bengala, tem tigre branco, etc., fazendo exatamente a genética da coloração dos tigres e dos cavalos, etc. Foi uma exposição no final. Ou seja, esse é o tipo de biologia que a gente estuda. Mas vou mostrar nos laboratórios, a gente faz sequenciamento de parque de DNA, a gente usa PCR, a gente usa uma porção de coisa bacana que eu vou mostrar para vocês rapidamente. Próximo. Nós temos também humanidades, né? Tem uma professora dedicada simplesmente à humanidade. Quer dizer, um cientista tem que saber qual foi o choque da Revolução Industrial, como é que veio o Renascimento, o que é técnica e a sociedade, como é que o cientista vive no mundo capitalista, a sociedade e o capital. Todas as coisas são discutidas em todos os semestres. Não é assim uma coisinha, assim, uma tintura, não. Se estuda isso aí e trabalha com isso em todos os semestres do curso. Não é? Passa, por favor.
Por exemplo, ciência de dados. A gente já começa no terceiro período a aprendizagem de máquina. No primeiro período, ele trabalha com lógica computacional, já trabalha com linguagem e já começa com ciência de dados usando aprendizagem de máquina. Gente, o que é aprendizagem de máquina? É regressão. Você estuda lá no cálculo numérico, é regressão. Aí você estuda lá para quê? Sem aplicação. Aprendizagem de máquina é simplesmente o uso de inteligência artificial usando modelos de regressão linear. Não avançaram nada na matemática aplicada. Simplesmente, o que é preciso? Muito dado para ter. Então, por exemplo, trabalho dos meninos, previsão do risco de incêndio no Cerrado brasileiro usando o quê? Dados do INPE. Previsão de idade e sexo de um determinado indivíduo ao analisar um conjunto de dados relacionados à expressão gênica da pele não exposta ao sol. Retirados da onde? Do Biobanco de Dados do portal GTS. Então, eles estão fazendo. Eu, por exemplo, como eu sou editor associado da RBF, eu disse para eles, olha, peguem os dados, todos os artigos que foram publicados na RBF desde 1970. Peguem todos e me digam quais são as palavras que mais aparecem para o que escrevem lá. O que é? Quântica, eletrodinâmica. E eles fizeram isso aqui no trabalho. Próximo. Aí, mais na frente, no terceiro período, aí já vai para um tipo de ciência de dados mais sofisticada, que é o trabalho com redes neurais e algoritmos genéticos. Por exemplo, isso foi um grupo da Sara Freire e dos... Se vocês quiserem acessar, está aí, e que eles chamaram Nutrela, o algoritmo genético que faz a sua dieta. Então, a partir dos dados lá, mas fizeram também escolha de uma mistura binária de combustível, com eficiência máxima, etc. Ou seja, por isso que eu digo, antecipando, não é só o cientista que a gente está formando. A gente está formando um especialista em todas essas áreas. Se ele não quiser ser cientista, ele vai ser especialista em ciência de dados. Vai ganhar dinheiro, se vocês querem saber se essa for a prática dele. Passa aí. Por exemplo, olha o que é isso aí, álgebra linear computacional. Não é aquela coisa chata de que matemático. Olha aí qual é o trabalho final. Estudo de métodos de decomposição de matriz para compressão de imagem, que é o que o pessoal está fazendo hoje, né? Comprimir imagem. Então, vai usar o quê? Matriz. Então, a matriz você já usa computacional, álgebra linear computacional. A primeira aula, o primeiro contato foi com a álgebra linear tradicional, mas agora já é computacional. Por favor. Mas a gente tem empreendedorismo. Isso aí, sim, isso aí é só uma atividade, um semestre, em que os alunos vão, por exemplo, interagir com empresas a partir de projetos das patentes. Então, o aluno chega e diz assim, eu vou vender uma patente. Como é que eu vou? Eu vou conversar com uma empresa? Então, por exemplo, isso aí é o seguinte, eles estavam vendendo Araponga, né? Então, era o projeto deles para vender, criar novos negócios, etc. Então, foram 10 grupos que fizeram projetos inovadores nessa área. Nós temos uma professora que é do CNPEM, que trabalha exatamente com o problema de inovação tecnológica. Entendemos? Bem, agora vou passar para os projetos. Agora é laboratório. Então, você veja, esse é um laboratório de química. Quer dizer, a gente chama de laboratório de ciências da vida, em que você tem toda a infraestrutura para o desenvolvimento de atividades relacionadas à tecnologia dos materiais, biologia molecular aplicada, técnicas relacionadas à manipulação na ciência de transformação, que é a química. Então, é muito bem instalado. O professor Norberto gastou muito dinheiro nisso, tem muita coisa. Aqui, na outra foto, nós temos laboratório de microscopia, nós temos
microscópio de força atômica e microscópio de tunelamento. Veja que o microscópio é aberto. Se você for para o CNEPEM, aquilo é uma caixa preta. Está lá, tudo fechado, tem a vácuo. Aí não, o aluno vem, ele troca a ponta de prova, ele vê como é que aparece o computador, ele vê tudo usando os laboratórios iniciais. Esse é o tunelamento de força atômica, depois vou mostrar para vocês o tunelamento. Esse é de força atômica, depois eu vou mostrar para vocês o tunelamento. Passa. Muito bem. Agora aqui eu espero que vocês tenham uma visão geral, né? Nós dividimos as atividades experimentais por área de conhecimento e por temática. Então, nós temos 2 laboratórios. O laboratório avançado, que fica aqui na ILO, além do laboratório inicial de prática, você tem um laboratório avançado. Nesse laboratório avançado, você trabalha com nanobiotecnologia, biologia estrutural e genética, energia e dispositivos quânticos. Dispositivos quânticos são sensores, etc. Isso a gente faz aqui na ILO, com esses laboratórios que eu mostrei. Mas nós temos a imersão do CNPq. Como é que se dá isso? Uma coisa bacana, isso é inovador, nós curricularizamos a iniciação científica. Como? Como, Nelson? Olha, na universidade, o que é que você faz? Você tem as disciplinas regulares, os cursos, aí você diz assim, eu quero fazer iniciação científica. Né, Camila? Aí o que é que eu faço? Aí eu vou lá, rapaz, eu gostei daquele professor, tal, fui aluno dele, aí você bate no laboratório dele e diz, professor, tem uma bolsa de iniciação científica aí para mim? Né? Eu preciso da bolsa, tal, não sei o que. Aí o professor diz, me dê sua nota, tal, você é bom aluno, eu dou uma bolsa. Aí você vai fazer precocemente uma coisa só da sua formação. É aquilo ali, você vai lavar a pipeta, depois de enrolar, lavar o laboratório, etc. Até. Não. Nós temos 5 disciplinas que a gente chama de iniciação à pesquisa. O que é que a gente faz? Os pesquisadores dessas áreas, ciência de dados, ciência da vida, ciência da matéria e tecnologia, eles vão escolher um tema. A partir de que os professores, os pesquisadores do CNPq mandam 40 propostas. Aí nós escolhemos 10 e damos para cada 2 alunos. E eu, como docente, acompanho esse projeto deles, né? Para saber o que cada um está fazendo, se o pesquisador lá não está enrolando, se o aluno não está enrolando, né? Então, ao final do semestre, eles têm que apresentar o projeto que eles desenvolveram. Isso é a partir do segundo semestre. Aí tem IP1, IP2, IP3, IP4, e o IP5 é a tarefa final, em que o aluno ele já propõe o projeto. Aqui são os projetos enviados pelos pesquisadores. No último semestre, é o aluno que apresenta ao CNPq, como se ele fosse um pesquisador independente, ele diz que o meu projeto é esse, vai ser julgado, vai ser aprovado, e aí ele executa como o trabalho final. Beleza? Então, essa é a maravilha aí que nós temos aqui. Então, nós temos à esquerda aí, Oriba, é um espectrômetro Raman. Esse pequenininho de nada é aquele famoso tunelamento que deu o prêmio Nobel, que todo mundo brinca, a gente vê o átomo, né? Você vê a estrutura do grafeno, o átomo, ao lado do átomo, você é capaz de medir a distância entre os átomos. Esse outro do lado é o microscópio de força atômica, que eu mostrei de maneira mais próxima. Nós temos lá em cima laboratório, microscópio, tanto os microscópios ópticos comuns de biologia, como os microscópios de fluorescência, é uma coisa linda, você põe o negócio lá, floresce, né? E, então, é isso aí. E nós temos aqui embaixo, faz parte também dos alunos, um estúdio em que os alunos vão gravar os seus trabalhos, os professores, por exemplo, quem usa
sala de aula invertida, ele grava aí a sua pré-aula, né? Mas o aluno grava muito, né? Se bem que os alunos gravam mais no velho celular. Mas quando eles querem uma coisa mais sofisticada, aí eles vão para aí. Vai passar. Isso é um computador de 2 nós, para os meninos fazerem cálculos realmente realísticos de ciência de dados. Esse é um computador de pesquisa. Os docentes fazem pesquisa nele também, mas principalmente os alunos fazem coisas bastante sofisticadas. À frente, por favor. Esse é o laboratório de espectroscopia, nós temos todas essas técnicas, né? Visível UV, infravermelho, fluorescência, efeito Raman e termoluminescência, porque a gente usa todos esses laboratórios de forma integrada, tanto nos laboratórios de ciência da vida, como no laboratório que a gente chama seco, que são laboratórios de física. Próximo. Esse é o microscópio de tunelamento, como eu mostrei para vocês, e pertinho, uma coisa simples, isso é um laboratório, esse é um microscópio de tunelamento, ele é didático. Eu não sei porque o nosso curso de Física e Química e Biologia não tem no seu laboratório, um equipamento dele não é tão caro, daí ele, os alunos vibram. Aí o professor Amauri, né, conversando, desenvolvendo projeto, saindo lá no computador e discutindo, tal, que eles viram, interpretando. E veja bem, esse é o Microsoft no tunelamento. Quando eu dou o curso de quântica, a aplicação inicial é isso, porque como funciona o microscópio no elemento. Olha, aqui vem um elétron, ele atravessa uma barreira que não tem nada e vai para outra partícula e gera uma corrente. O elétron não podia passar aí, aí ele passa. Vamos, por favor. Muito bem, a carga horária. Gente, é pesada. É muito pesada. Esse curso de BCT, em geral, tem 2.700, 2.000 horas. Nos outros 19, 20 cursos que existem nessa modalidade. Nós temos 3.450, dos quais, dessas 1.350, 345 são atividades curriculares extensionistas. Tira o D aí. O que significa isso? Isso é uma coisa muito recente, de 2018, que o Conselho Nacional de Educação criou o seguinte: além das atividades da instituição, os alunos têm que integrar no seu currículo 10% de atividades que sejam dos alunos para a sociedade. Certo? Muito bem. Então, em geral, o pessoal está uma confusão danada, ninguém sabe como é que faz. Aí eu criei aqui o seguinte: para ter 10% de atividade dos alunos, não são do professor, nós criamos as jornadas do conhecimento para alunos do ensino médio de escolas públicas. Todos os sábados, um grupo, todos os sábados não, em 17 sábados do ano, os alunos vêm sábado, terem contato com os alunos e vão transmitir para ele o que eles aprenderam nas né? Então, aquilo que ele aprendeu no microscópio do elemento, ele chama os alunos do ensino médio, explica, discute com eles, etc. Todos sabem, né? Chama jornadas. Esse é a maior parte das horas, eles ficam envolvidos nisso. Aí tem o ILO Portas Abertas, eu já vi alguém participando, dizendo que participou, que é agora no último dia de setembro, vocês estão todos convidados, e tem a Ciência Aberta do CNPq, que trouxe agora, uns 2 meses atrás, 16 mil pessoas para visitar o CNPq, e nós participamos, os alunos participamos. Mostra aí para mim algumas fotos aí para ilustrar. Jornada de conhecimento, olha aí. Isso aqui, à direita, é a professora Valéria numa oficina de cores. Eles vêm aí, tem um projeto, discutir cores, não sei o quê, eles trabalham juntos. Essa é a atividade final. Todos eles são alunos de escolas públicas, aqui de Campinas, é óbvio que a gente está trazendo eles para cá, né? Mas o que eu fiz foi procurar os coordenadores das escolas que eles me dedicassem àqueles alunos que o olho vibra quando fala em ciência.
Então, cada escola me mandou 4, se foram 5 escolas, nós temos 20. A ideia é fazer no futuro editais para convocar mais gente, né? Aí, por exemplo, está a foto deles, à esquerda. Então, essas são as atividades que eles fazem aqui, na jornada do conhecimento. Próximo. Tem o ILO de portas abertas, isso é fantástico, vocês veem, eu mando os alunos, etc. Os próprios alunos organizam que tipo de atividades passar para os alunos. Então, é uma visita muito interessante, né? É do tipo de portas abertas de qualquer instituição, mas aqui, modéstia à parte, é uma coisa mais aconchegante, e ao invés do coordenador do curso, como na Unicamp, na UFSCar, etc., dizer quais são as vantagens do curso, etc. Não, aqui o aluno vem participar, vem discutir, fazer perguntas, e nós temos atraído bons estudantes, né, através do livro. A próxima. Essa ciência aberta, olha que maravilha. Tem 16 mil pessoas. Olha a foto à esquerda. É a professora Ana Zélia, que levou-se todos os 40 alunos para o espaço ILO para fazer várias apresentações. Então, fique do tamanho do átomo, estude polarização da luz. Foram 10 estandes dentro desse espaço ILO, em que os professores iam, os pais perguntavam, né, etc. Isso aí é o professor Nelson, parará, isso aqui é o Guilherme e tal. Esse, por exemplo, que está nessa foto de baixo aqui à direita, é o professor Felipe, né? Então, nós todos fomos acompanhando. Esse que está na frente, bem aí, esse senhor aí é um pai de aluno que veio aí curtir. Beleza? Muito bem. Agora, o que todo mundo quer saber, né? O que é que a gente espera que saia daqui, após 3 anos de intenso trabalho? Gente, os alunos eles são trazidos às 8 da manhã, eles devem sair às 6, mas eles ficam, em geral, às 9, né, vivendo aí. Então, o que é que a gente pensa? A gente pode, ele pode querer ser um pesquisador acadêmico, aquele que tira o doutorado e vai, né, ser professor em instituição de ensino e de pesquisa. Esse sou eu. Né? Se eu estudasse aquilo, eu queria isso aí, tenho vocação para isso. Mas ele pode não querer carreira acadêmica. Vamos trabalhar no laboratório. Vamos trabalhar no laboratório de fármacos. Poxa, eu aprendi bastante. Lá com química, lá a professora Juliana me explicou como é que faz PCR, né? Foi para fazer teste, né? Sensores, eu sei trabalhar com isso, então, pego um emprego lá, viro um pesquisador dessa área. Eu posso ser um empreendedor, vou ganhar dinheiro, vou criar uma startup, né? Aí, professora, vem aqui, professora Patrícia, eu estou interessado nisso aqui, ela orienta. E ele pode ser um especialista, eu acho que essa quarta, e ele vai ganhar bastante dinheiro, né? Ele vai ser especialista em inteligência artificial, vai querer trabalhar na Google, vai querer trabalhar num banco, vai querer trabalhar em TI, trabalhar com aprendizagem de máquina, que é uma carreira que está aberta. Eu tenho um filho e uma filha trabalhando em TI, e é o horizonte, né, para eles. Mas ele foi formado ainda pré-AI, né? Então, imagine os meninos com o AI. E mais com tudo isso, para que a gente serve os cursos de humanidade? Porque a gente quer um profissional ético com formação humanista, né? Não pode ser aquele cientista bitolado, alienado. Tem que saber cultura, tem que se posicionar politicamente, tem que ser o cara ético nas decisões, num mundo completamente competitivo, mas ele tem que saber que tem que seguir certos conceitos éticos que são indispensáveis para qualquer cidadão. Imagine um cientista. Próximo. Muito bem, agora a seleção para o ingresso. Divulgue aí, hein, gente? Nós temos até o dia 16 de dezembro
As inscrições abrem no começo de setembro. Aí o aluno vai, se inscreve, ele preenche os dados, uma anamnese de onde ele veio, o que ele fez, o que ele gosta, etc. E aí ele faz um texto dizendo o seguinte: por que eu quero estudar ciência e por que eu escolhi aquilo? Então, possivelmente ele pode mandar o pai escrever, mas a gente percebe quando é um aluno. Pode mandar também o aí escrever, mas a gente percebe, né? Ninguém é bobo. Então, a gente pega essa manifestação de interesse e dá 100 pontos. Né? 90, 80, 100 pontos. Aí a gente espera a nota do Enem. Aí a gente junta a nota do Enem com a manifestação de interesse e daqueles que se inscreveram, a gente escolhe 200. O que a gente faz com esses 200? A gente entrevista todos. Entrevista online, nós fazemos 5 equipes, os 10 professores, e a gente passa 5 dias entrevistando todos os alunos. Né? E aí a gente escolhe 40, né? Dando 50%, no mínimo, de vagas para a escola pública. Né? Isso é uma questão nossa. Nós somos uma organização social, mantida com recursos públicos, então, eles têm aqui próximo. Então, por exemplo, em 2023, nós tivemos 1.185 inscritos para 40 vagas. Isso dá quase 30 candidatos por vaga. Eu não conheço curso de ciência que atinja esses níveis. Né? E dos inscritos, 72,6% é da rede pública. Ou seja, isso não é uma escola de elite. Ela é de elite na sua ensinagem, mas ela não é de elite para o acesso, que eu acho que é importante a gente permitir que o acesso seja garantido. Agora, aqui vai escolher coisa realmente que nas outras escolas não estudam. Então, nesse sentido, ela é de elite. Nós temos, infelizmente, nós queremos chegar mais. Nós chegamos dentro da escola, mas aí na inscrição deu só 35% do sexo feminino, 73% do masculino, mas aqui, nos 40, nós chegamos a 43% de meninas e o resto de meninos. Né? Então, o que nós gostamos muito, o resultado das inscrições, nós temos 38% do Nordeste. Isso aqui é sensacional, essa é uma escola nacional. Nós estamos competindo com o ITA. Nós queremos alunos que vão sempre para o ITA fazer o negocinho, né, das engenharias. Se quiser fazer ciência, não é o ITA, somos nós. Né? Essa é a ideia. Né? Então, você vê, 52% do Sudeste é óbvio, porque é um prático. Mas só temos 3 de Campinas. Todo mundo achava, isso vai ser uma escola de Campinas. Não, temos 3 de Campinas. Beleza? Passa aí o próximo, que eu estou chegando. E agora os benefícios, que também atrai, né? Primeiro, é o ensino integral, né? Gratuito. Alguém perguntou aí, professor, é um curso de curta duração. Do tipo curso de duração. É curso de duração só com relação ao tempo de curso, porque aqueles cursos de duração, em geral, licenciatura, não tem nem comparação, é outra coisa. Né? Então, todos recebem um notebook pessoal quando entram, certo? Recebem notebook, os 40 alunos, gratuito, recebem notebook, aí vão morar nessas kitnets aqui perto, né? Eu já pedi ao professor Fábio, que eu moro numa kitnet aqui em Barão Geraldo, estou doido para vir para um kitnet desse. Tem fogão, micro-ondas, etc. Ele mora aqui. Tem transporte grátis, o transporte vai pegá-los na sua moradia, traz para cá, leva de volta. Quando eles vão para o CENEPEM para fazer imersão, a mesma coisa.
E tem os cartões de alimentação e refeição, que dá muito mais do que uma bolsa. Né? Porque o cartão de refeição ele come aqui, por volta, pede o iFood, e o de alimentação ele vai no supermercado para comprar aquela coisinha que ele vai comer no sábado e domingo. Verdade? E para aqueles que querem, não é obrigatório, nós oferecemos pela Darlis, que é um excelente curso de idiomas, curso de inglês à noite. Certo? Nós temos também assistência de saúde mental. Os alunos temos uma equipe, né, contratamos uma empresa, a Dynami, que faz o acompanhamento dos alunos, porque os alunos, às vezes, têm muita ansiedade, né, tal, muita saudade de casa, etc. Então, pessoas muito longe, né, tem pessoas de Rondônia. Né, uma psicóloga contou para mim, muito interessada, que recebeu um aluno, ela disse assim, professor, doutora, você que é mais velha, me diz o que eu faço para matar a saudade. Esse tipo de acompanhamento, e tem aqueles que também se achavam na sua cidade, né, top na escola, e chega aqui tem outros tops. Né, e aí fica com aquele negócio, o que é que eu preciso melhorar para ser igual, tal, e aí esses são os problemas. E também nós tivemos muito problema com a. Tem aluno que entrou no primeiro ano, em 2022, que teve simplesmente um ano no ensino médio presencial. Teve 2 à distância. Né? Então, eu posso imaginar um jovem, eu sou velho, mas posso me imaginar com 17, 18 anos, em Fortaleza, com todas aquelas praias, com toda aquela coisa, ficando em casa. É uma coisa que eu iria ficar piradíssimo. Né? Imagine vocês agora com todas essas atrações. Pode passar. Essa é a fachada da ILO. Esse prédio aí foi o prédio do primeiro Laboratório Nacional de Luz Síncrona. Foi aí que foi feito o acelerador linear e depois levado para o campus lá, e isso aí, obviamente, foi completamente reformulado por uma equipe de arquitetura, é uma coisa muito agradável. Quem visitou, aqui do grupo, pode falar. Próximo. Esse aqui é o hall de entrada, né? Você vê que é tudo envidraçado, tudo bem aberto. Em cima tem a parte acadêmica, gabinete de professor, embaixo ficam os professores, fica a sala de aula, que eu não chamo sala de aula, não, eu sou metido, eu chamo ambiente presencial de aprendizagem. Né? Tem os ABAs e aqui tem os APAs, né? Que são essas maneiras que você diferenciar. Vai passar o próximo. Olha aí a turma, né? Essa foto foi tirada da minha sala aqui, que eu chamo a guarita, que minha sala é toda envidraçada, me levanto aqui e olha a turma toda aí, né, trabalhando, todos eles. Aquele laboratório lá do fundo é o Laboratório de Ciência da Vida, o laboratório seco, que é de física e instrumentação, etc. O pessoal trabalha com Arduino, física, etc., em cima. Né? Aqui à direita, dessa porta aqui à direita, é a sala para o APA, né? E aqui os alunos ficam aqui tem uma mini... Lá no fundo tem um lugar que eles compram algumas besteirinhas, e aqui do lado tem onde eles tomam café, se divertem, etc. E é isso aí. E às quartas-feiras nós temos o Diálogo Vilo, que são transmitidos para todo o Brasil, em que aí traz pesquisadores, etc., para começar. Próximo. Essa é a nossa biblioteca, né? Nós temos a biblioteca, além de toda a infraestrutura de bibliotecas virtuais, eles têm essa biblioteca muito bem dotada para aquilo que nós queremos, né? Tem obras de autores famosos na área de ciências humanas, de física, química, matemática, computação. Lá no fundo, nós temos salas de estudo, né, individual ou salas de estudo coletivo. Né? Tem outras salas em que os alunos podem ficar bem à vontade. Né? E por isso é que eles não vão embora às 6 horas. Né? Então, às 6 horas, terminando a atividade, sai um ônibus. A maioria fica aqui estudando, etc. Tal, e vai embora. É isso aí, gente. Pode passar ao próximo. Eu estou à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Está aí o meu
o meu e-mail e, olha, nós estamos abertos. Visitar a ILO, certo? É um prazer nós recebemos vocês.